Instruções Trabalhistas. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar com os funcionários que estão trabalhando aí, né? Sofreu um acidente, teve mudanças. Fala para mim, né? Quais foram a mudança, o que o TST, né, tá mudando aí para os trabalhadores? Saiu a decisão do tema 125 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Que é uma grande conquista para os trabalhadores, pois reconhece o direito à estabilidade provisória de 12 meses após o trabalhador saber que ele sofreu um acidente de trabalho ou teve uma doença ocupacional identificada, após o desligamento, após a rescisão, sem a necessidade do afastamento superior a 15 dias pelo INSS ou recebimento do benefício auxílio doença acidentário, para que possa reivindicar essa estabilidade provisória de emprego e anulação de uma rescisão que ocorreu indevidamente porque o trabalhador não estava em condições para o trabalho. Por que essa mudança é importante para a saúde do trabalhador? Porque é difícil ter mudança boa, né? Porque assim, Solange, você vê muito acontecer isso, os trabalhadores adoecendo no trabalho, Sim. Não se afastam porque têm medo de perder o emprego, ficam trabalhando em sacrifício, tentando se recuperar, se manter no trabalho para não perder aquela vaga, mas não consegue se afastar formalmente porque fica empurrando com a barriga aquele trabalho em sacrifício, não vão atrás do INSS para obter esse benefício previdenciário assistenciário. Eu citei um motivo, mas tem diversos motivos uma pessoa não querer buscar afastamento. Na maioria dos casos é isso, né? E aí, nessa nova interpretação, o que acontece? Como o trabalhador não rende porque está doente ou porque está acidentado, o patrão dispensa, né? Porque para o patrão, muitas vezes, é só o lucro, não está preocupado com isso, né? Mas essa decisão amplia essa proteção ao trabalhador, porque ele, desempregado, doente ou incapacitado, consegue um novo emprego. Então, reconhece essa proteção, garantindo que o trabalhador pode reivindicar essa nulidade da rescisão e essa estabilidade de 12 meses naquele emprego para que ele possa ter tempo de se restabelecer da saúde e manter aquele trabalho, né? Agora fala para mim, como que o trabalhador pode ser beneficiado mesmo sem tendo se afastado aí pelo INSS? Então, digamos que ele foi empurrando com a barriga esse trabalho. Tá. Aí ele é demitido, né? A empresa dispensa lá sem justa causa, mas depois da rescisão ele consegue laudos, exames, atestados, comprovando que essa doença tinha relação com o trabalho, que aquele acidente tinha relação com o trabalho. Ele pode buscar a Justiça do Trabalho, entrar com essa reclamação trabalhista para obter esse reconhecimento da estabilidade provisória, que aí ele vai ser reintegrado ao emprego dele e vai receber uma indenização mesmo que não tenha sido afastado oficialmente e recebido o benefício do INSS enquanto estava trabalhando para aquela empresa. Ah, tá. E o que significa NTEP? Vai olhar essa palavra, vai falar vai ver lá na decisão isso que significa. É o nexo técnico epidemiológico. O que é isso? É um instrumento previdenciário. É um instrumento criado pelo INSS, onde verifica-se, faz-se um levantamento frequentemente de quais doenças normalmente são relacionadas ao trabalho, como a síndrome de Burnout, que muito se fala, que é o adoecimento psíquico em razão desse estresse, pressão no ambiente de trabalho. Tem muitas doenças que já estão numa lista do INSS que reconhece quando aquela doença tem muita relação com o tipo de trabalho que a pessoa desenvolve. Então, com base nisso que é feito por causa do setor econômico da empresa, facilita e é uma ferramenta que o trabalhador tem à disposição para poder alegar
e comprovar que aquela doença tem nexo, tem relação total com o trabalho, tá? Porque ajuda a demonstrar que aquela doença, mesmo que foi descoberta só mesmo depois que rescindiu, tem total relação com o tipo de trabalho que a pessoa desempenhava, para conseguir esse reconhecimento da Justiça do Trabalho e reivindicar essa estabilidade provisória. Inclusive, né, como todo mundo quer saber de seus direitos, né, nós temos mais uma pergunta aí para a doutora. E se você também quiser fazer pergunta, é só nos enviar, que a gente faz que nem a pessoa está perguntando aí. Eis. Olá, doutora Fernanda. A minha dúvida é: quais são os direitos do trabalhador quando acontece um acidente de trabalho? A Tainá aí, né, muito obrigada pela pergunta, quer saber qual é o direito dela. O direito, tendo esse reconhecimento, é a estabilidade de 12 meses no trabalho, essa reintegração, a empresa então tem que reintegrar esse trabalhador, ou manter ele no trabalho esses 12 meses, ou indenizar esse período de 12 meses, mas com esse reconhecimento ele vai poder ir até o INSS, pedir o seu afastamento do trabalho, vai poder receber o benefício por incapacidade, o auxílio por incapacidade temporária, ou se essa doença causou incapacidade total e permanente, vai poder buscar a aposentadoria por incapacidade, vai poder pedir indenizações por danos materiais ou morais, porque pode ser que o trabalhador consiga provar que tem muitas despesas que ele teve que arcar para descobrir essa doença, então tudo que ele gastou para descobrir isso, ele pode pedir o ressarcimento pela empresa, porque se a empresa foi responsável por essa doença, por esse acidente, ela tem que ressarcir esse funcionário. E aí, então, nessa ação, você pode pedir todas essas gamas de direitos. E como que ela vai comprovar essa doença ocupacional? Através desses exames, laudos médicos, atestados, avaliações, através desse nexo técnico epidemiológico previdenciário, um advogado especialista no direito trabalhista vai saber buscar essa lista e fazer essa relação daquele laudo que você levar para o advogado com o tipo de setor econômico que a empresa trabalha, ou até mesmo com apoio de provas testemunhais de pessoas que podem ter presenciado o acidente, essa lesão, para poder entrar com esse trabalho, com esse processo e demonstrar lá na Justiça do Trabalho que isso é ou uma doença ocupacional ou um acidente típico de trabalho. E qual é a mensagem do TST ao reconhecer essa nova tese? É bem clara essa mensagem do tribunal, né, Solange, de proteger esse trabalhador, a parte hipossuficiente, que ele precisa dessa proteção integral para evitar que tenha essa dispensa imotivada, ilegal, e para que o trabalhador busque forças para buscar esse reconhecimento dessa doença e que tem que se amparar na lei para ter toda essa estrutura de proteção social, porque a Justiça do Trabalho é sensível às causas do trabalhador, isso é muito famoso já. Então você tem que reivindicar e ir atrás dessas provas, e o Tribunal Superior do Trabalho está dando uma oportunidade maior, porque isso somente podia ser reivindicado se você se afastava 15 dias pela empresa e depois mais buscava um benefício no INSS. Agora já é direto. Você não precisa passar por essa etapa para buscar esse reconhecimento dessa estabilidade de 12 meses. E o que essa mudança representa no cenário dos direitos trabalhistas no Brasil, doutora? Uma conscientização maior que nós temos que valorizar a saúde do trabalhador. Nós temos que nos importar com as pessoas e não só nos importarmos com a mão de obra e aquilo que aquela pessoa precisa produzir. Por detrás daquela mão de obra tem uma pessoa com sentimentos, com um potencial de dar dignidade à pessoa humana. Não só ao quanto essa pessoa é capaz de render. Cada vez mais, o recado é esse, que a justiça precisa interpretar a lei para proteger quem precisa de proteção. Então, você que está nos assistindo aí pela Central da Notícia,
nós não vamos terminar essa semana com esse tema, não. A semana que vem nós vamos ter mais, porque eu vejo assim que é um assunto muito amplo, mudanças novas, né? Todo mundo está acostumado aí, depois só vai atrás dos direitos do INSS depois de 15 dias, agora já é automática, então não sei se tem como a semana que vem a gente continuar falando nisso, doutora. Vamos falar, tem muita coisa para a gente esmiuçar sobre o tema. Então fica a dica aí para você com a nossa querida doutora Fernanda Mascaro.